Você tocou num ponto que é um ponto que, para mim, eu nunca falei sobre isso com ninguém em um podcast, mas acho que com você tem tudo a ver. Esse conceito, esse clichê que existe hoje de independência financeira, ou liberdade financeira, até onde vai isso? Até onde isso é real? Porque um dia me perguntaram, você já pode parar de trabalhar? Aí eu falei, eu não trabalho para parar de trabalhar, né? Não é meu objetivo, né? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, até para quem está ouvindo a gente, porque os caras falam, eu vou tradar para poder ter a minha liberdade financeira. Só que liberdade financeira pode ser você ter mais tempo com a sua família, para outro pode ser você parar de trabalhar. Então, você trabalha para parar de trabalhar, e aí é aquela história dos dois pescadores, né? Tem que resumir muito, que não dá tempo, mas dois pescadores que um encontrou com o outro e o outro falou, não, eu pesco porque eu gosto de fazer isso. O outro falou, não, eu trabalho muito, não sei o quê. Para quê? Para que um dia eu possa ir pescar. Pô, então eu já faço isso. Começa agora, né? Começa agora. Então, como você lida com isso? Eu tenho que entender que, como eu falei, você pode viver de trading com um patrimônio relativamente pequeno. Tá? O que você precisa? Desse pequeno patrimônio e de alguma experiência ou conhecimento. Se você tiver conhecimento de economia, ótimo. Conhecimento de análise técnica, ótimo. De estatística, ótimo. Se não tiver, você vai correr atrás primeiro desse conhecimento, o processo de formação de trader, para então poder viver do trading. Com o passar do tempo, nós temos que entender que a pessoa, em algum momento, vai querer trabalhar menos, por vários motivos. Pode ser porque quer dedicar tempo aos netos, ou quer viajar com frequência, né? O trader que está tirando lá R$10.000 por mês da sua carteira não pode se dar o luxo de tirar 30 dias de férias. Se ele quer tirar férias, ele tem que, ao longo do tempo, ir formando uma carteira complementar que dê essa tranquilidade para ele. No meu livro Investimentos Inteligentes, foi o livro que deu mais trabalho para escrever, eu falo de uma regra que você conhece, todo consultor financeiro conhece, é a regra dos 80, alguns citam como regra dos 100, que você usa um balizador para determinar quanto da sua carteira deveria estar em renda variável. Obviamente, um trader vai criticar essa regra, vai falar, um cara com 50 anos, né? A regra dos 80 diz que 80 menos 50 dá 30, então 30% deveria estar em renda variável. Sim. Será que esse cara tem que estar com 70% em CDB, como sua esposa, Rodrigo, e só 30% em renda variável? Não, se o cara é especialista em ações, eu diria que com 50 anos ele tem que estar com 30% fazendo trading e 70% uma carteira de ações pagando dividendo, de vez em quando comprando e vendendo. Então, o cara que é jovem, 20 anos, 80 menos 20, dá 60. Ele tem que pôr 60% da carteira dele em operações. Cara, eu vou fazer, vou comprar, vou vender, vou errar, consciente que eu vou acertar estatisticamente. Se eu acertar 70%, 75% às vezes, ótimo. Mas a maior parte da carteira dele é para o trading. E tem um pouco de papel ali do lado que ele comprou no momento oportuno. Caiu, coronavírus, crise, guerra, enfim. Ele foi caindo o preço, ele foi comprando carteira. Não importa se é dividendo, se é ação de valor. Vai passando o tempo, com o resultado do trading dele, ele tem que ir separando um pouco do dinheiro dele para, tá no trading, mas quando eu sentir uma oportunidade, quando o dividend yield ficar interessante, é que alguns papéis eu vou juntando para ter minha carteira de renda ou meus fundos imobiliários. Por quê? Porque ele é um cara de mercado, ele acompanha, ele sabe quando está caro, quando está barato, né? Numa visão macro. Porque o trader vê o caro e o barato ali naquela curvinha do gráfico. Nós estamos falando daquela curva histórica, de uma série longa, de um Fibonacci dizendo ali que é a hora de você virar a sua decisão. Então, quando ele percebe que tem oportunidade, ele tira uma parte do dinheiro dele para consolidar uma carteira de ações, ou de fundos imobiliários, ou de contratos de alguma coisa, enfim, e diminui um pouquinho o fôlego do trading, mas ele vai operar para fazer esse fôlego crescer. Então, com o passar dos anos, ele tem que ir formando uma carteira menos ativa no seu escopo total, porque vai chegar um momento em que ele vai falar, cara, preciso de um sabático, preciso desconectar um pouquinho desse mercado, preciso esvaziar a cabeça, até porque isso faz muito bem. Não importa a área que você trabalha, no trading a gente faz mais bem ainda, porque a gente acaba ficando meio viciado nesse mundo das finanças, gráfico, sobe e desce, então tem que ter umas paradas. Eu até acho que na intensidade das notícias que a gente vive, o sabático tem que acontecer mais cedo do que de um executivo de uma grande empresa.